Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco, que Deus te abençoe, te guarde, proteja você, sua família, sua casa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, quero compartilhar com os irmãos aqui algo que mexeu muito comigo, em especial no dia 1º de dezembro, que foi a posse do presidente hoje em exercício, não é isso? E eu creio que talvez deva ser já de cunho dos irmãos a informação de que alguns personagens do cristianismo brasileiro ou do mundo gospel brasileiro estavam lá apoiando, não é isso? Apoiando a posse do presidente hoje em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva. E em especial um personagem que já há algum tempo ele vem de alguma maneira transtornando, por assim dizer, utilizando aqui um termo bíblico, né, também, transtornando a fé. O pastor e cantor Kleber Lucas, ele lançou mais uma pérola, né, e que me fez assim levantar um alerta dentro daquilo que vai ser a tônica desses 4 anos de governo. E que a gente deve estar muito sensível ao movimento que já está acontecendo. Não é que vai acontecer, ele já está acontecendo. Ele já está se estruturando. Ele já está se movimentando. Então, nós como povo de Deus, como cristãos, nós devemos estar apercebidos. E não só ele, né? O Kleber Lucas, mas estava o Clóvis Pinho, estava o Leonardo Gonçalves, estava o Duca Tambasco, né, que é um dos músicos da banda Oficina G3, e todos esses, meus amados irmãos, fizeram parte, por assim dizer, do meu período de conversão. Kleber Lucas, por assim dizer, então, eu ouvi muito as músicas do Kleber Lucas, porque eu me converti em uma igreja batista. Então, a igreja batista, ela cantava muito as músicas do Kleber Lucas. O cantor Leonardo Gonçalves também fez muito parte da minha caminhada cristã, também porque a igreja batista gostava muito das canções dele. Ele até foi na igreja que eu me converti, e na época eu já fazia parte do ministério lá. Eu estive com ele pessoalmente, né? Conversei, oramos ali juntos até. Então eles fizeram muito parte da minha vida, musicalmente falando, né? Dentro do ministério deles, eles fizeram parte. E o que me assombra é onde a Escritura diz que aquele que está de pé, olhe, cuide para que não caia. Entendeu, meus amados? Então, todos esses personagens estavam lá na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o interessante é que, se você for prestar atenção, tinha um intérprete lá de linguagem de sinais com perfil totalmente afeminado, um cidadão lá exercendo seu ofício, interpretando a linguagem de sinais, totalmente com perfil afeminado, e eles ali fazendo parte do mesmo palco, junto com o Pablo Vittar e todos os outros músicos, enfim. E uma das falas do Kleber Lucas, eu tirei aqui alguns trechos, você pode pegar a fala dele aí, você vai ouvir. Ele diz que o amor venceu. Qual amor? Ele diz que o amor venceu. Qual amor? Ele diz que uma história linda, que nunca deveria ter sido interrompida, e a festa da democracia, cujo qual ele tem o prazer de fazer parte, né? Ele diz que os evangélicos nunca cresceram tanto na gestão do presidente Lula, né? Gestão anterior, ou anteriores, né? Que é o 3º mandato dele na nossa nação, fora o mandato de Dilma. Então ele diz que os evangélicos nunca cresceram tanto na gestão dele. Primeiro, um povo de Deus, cristãos, evangélicos, seja lá o que for, mas um povo de Deus não cresce por causa de presidente A ou B. Um povo de Deus, ele cresce por causa do próprio Deus. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Ô glória!
Então é Deus que dá o crescimento, não é presidente A, não é presidente B, não é governante A, não é governante B, não é prefeito, senador, vereador, deputado, federal, estadual, não é ninguém. É Deus que faz o seu povo crescer. É Deus que acrescenta o número dos salvos. É o Senhor. Ok? Então ele diz que desde o golpe que eles sofreram, hoje eles podem celebrar a festa da democracia. Que golpe, amado. Que golpe que a nossa nação sofreu. A não ser dentro dessas gestões que onde aconteceram, talvez, quiçá, o maior roubo da história de uma nação, foram nessas gestões. E, amado, eu não estou defendendo o governo A, governo B, não. Eu estou falando de evidências. Estou falando de coisas comprovadas, tanto que foram dezenas de pessoas. O Petrolão, o Mensalão, a corrupção que aconteceu no meu estado, Rio de Janeiro, com a Copa do ano de 2014, com a Olimpíada de 2016, que foi uma dezena de governadores presos, mas todos eles soltos, amado, porque não há justiça na nossa nação. A justiça não é aplicada como deve ser. E o governador, que fez parte disso, passou o Natal e o Ano Novo em liberdade, que participou de um esquema de corrupção absurdo. Ele está respondendo em liberdade. Ok? E aí, Kleber Lucas, ele solta mais uma pérola. Ele diz que, desde o golpe que eles sofreram, hoje estão aqui reunidos vários setores da sociedade e essa fala dele que me acendeu um alerta. Ele diz, e vários setores dos diversos cristianismos do Brasil. Vários setores da sociedade e vários setores dos diversos cristianismos do Brasil. Que cristianismo é esse, amado? E Jesus diz que quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus deixa bem claro isso. Quem não é comigo é contra mim. Jesus está falando, quem não é comigo, quem não está com a minha presença, quem não é com o meu espírito é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E Paulo, ele diz que ele foi posto para a defesa do evangelho. Então eu quero aqui, amados, argumentar alguns textos e fundamentos bíblicos desse evangelho moderno, desse evangelho profano, corrupto, light, superficial, que tem sido implantado na nossa nação. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem santidade, um evangelho sem temor, um evangelho sem separação, um evangelho sem Cristo, sem cruz. É esse evangelho que tem sido posto na nossa nação. Eu quero ler aqui com os irmãos o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Paulo fala, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ok? Ou seja, Paulo está falando, eu fico estupefato de como vocês passaram da graça do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Há um outro evangelho, sim. Há um outro evangelho. Um evangelho mentiroso, um evangelho adúltero, um evangelho profano, corrupto, diluído, ralo, fraco. Um evangelho sem renúncia, sem cruz, sem Cristo, sem salvação. E Paulo, ele fica estupefato com os Gálatas, como eles passaram da graça de Cristo, do evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, da salvação em Cristo e por Cristo, para um outro evangelho. Ele diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? E se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, todos esses personagens aqui citados, eles estão querendo agradar a homens.
Eles querem pregar um evangelho palatável para os homens. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem santificação. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem exclusividade, porque o evangelho é exclusivo, amado. Ele inclui sim, mas ele é exclusivo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos está escrito, em nenhum outro nome há salvação dada entre os homens, senão pelo nome de Jesus Cristo. Então o evangelho é exclusivo, amado. A exclusividade do evangelho está em Cristo. Paulo escreveu a Timóteo, ele falou, olha só, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só Senhor e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Paulo está falando, eu procuro agradar homens. Se eu estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Escute, amado, esses homens estão semelhantes a Judas. Eles começaram bem, estão terminando mal. Estão querendo agradar aos homens, agradar essa geração. Então, Paulo ele fica indignado como essas pessoas estão passando para outro evangelho. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então é isso que Kleber Lucas e toda essa corja está fazendo, amado. Chamando as pessoas para outro evangelho, outro cristianismo. E isso é profético, porque Paulo disse, Paulo já tinha profetizado na carta que ele escreve a Timóteo. Ele escreve em 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Tendo, ele fala, homens hipócritas que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. São pessoas que estão com a mente cauterizadas. Estão ensinando, pregando, cantando, discipulando doutrinas de demônios, doutrinas que foram forjadas no inferno, doutrinas que foram realizadas, estudadas nas faculdades, nos laboratórios do inferno. E eles estão apostatando da fé, voltando atrás, renunciando à cruz, renunciando a Cristo, renunciando ao Evangelho. 2 Timóteo 4,3 diz, porque virá o tempo em que não sofrerão, outra tradução fala, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó glória, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Essas pessoas aqui não estão suportando a doutrina de Cristo. Eles não estão. Entendeu, amado? E eles estão querendo pregar um outro evangelho. A questão que eles falam, que diversos setores dos cristianismos, no plural, do Brasil. Porque só há um cristianismo bíblico, verdadeiro, santo, canônico. Um só, o de Cristo. E a doutrina dos apóstolos. Quando o governo do anticristo se estabelecer, ele vai vir com a besta que sobe do mar. Falso profeta. Ok? Falso profeta. E esses personagens, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles vão ser caracterizados. Uma das suas características, uma das suas facetas é a sua fala. É o que sai da boca deles. Jesus já tinha falado que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ok? Apocalipse 13, escute, eu vou ler para você. Apocalipse 13, versículo 1 em diante diz: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar que fala de nação, multidão, do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia.
E a besta que via era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, Satanás deu poder para essa besta, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ok? Após essa besta ser ferida como que de morte, Satanás dá um poder, uma capacidade dessa besta ser curada dessa enfermidade mortal. E alguém olha e fala: como isso pode acontecer? Como que, entre aspas, essa pessoa ressuscitou dos mortos? Tá entendendo? E vai ser dado a esse personagem o poder de proferir grandes coisas e blasfêmias. O texto continua. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Então João diz que quando esse personagem ele ascender ao poder, escute, eu não estou falando desse personagem agora que ascendeu ao poder, não, amado. Estou falando quando essa pessoa, e nós vamos perceber e saber quem é, quando essas evidências tornarem plausíveis. Ele vai fazer guerra contra os santos e vão vencer, mas diz que todos que habitam na terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, vão ser esses que vão adorar. Os santos não adorarão, os santos repudiarão, os santos denunciarão, os santos serão contra o anticristo e o falso profeta. Mas essas pessoas estão se tornando transtornadores do evangelho. Estão causando perturbação. Tais quais o próprio Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves, o Duca Tambacho, agora, Clóvis Pinho. Tem uma música maravilhosa, Jesus, o plano perfeito. Mas como é que pode, amados, essas pessoas saírem da graça de Deus para outro evangelho? E Paulo fala, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eles estão querendo inquietar a igreja de Jesus, estão transtornando o evangelho de Cristo. São perturbadores, amado. Paulo diz que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Por que Kleber Lucas hoje não está no evangelho de Cristo? Porque ele quer viver o evangelho diluído, amado, profano, corrupto, em que o divórcio, segundo, terceiro, quarto casamento é normal. O que importa é ser feliz. Está entendendo, amado? São inimigos da cruz. Filipenses 3,18 diz, porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo que chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas, só nas coisas da terra. São inimigos da cruz de Cristo. São perturbadores, transtornadores, querem inquietar o povo de Deus, trazer perturbação para o povo de Deus, confusão ao povo de Deus. Entendeu? Atos 20, 26 diz, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós mesmo, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ou seja, a igreja de Jesus. Ele está falando, nós somos só mordomos. Os pastores são só mordomos.
Os presbíteros, diáconos, do obreiro, são só mordomos do rebanho, da igreja, que é de Cristo, que ele comprou com seu sangue. Ok? E ele diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo está falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ou pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas. Falarão coisas perversas, para atraírem após si discípulos. O que essas pessoas mais querem? Seguidores. É isso. Eles querem discípulos após si. Nós somos discípulos de Cristo, amado. De Cristo Jesus. E Paulo diz, portanto, vigiai. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, a palavra da sua graça, e a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então essas pessoas falam coisas perversas, malignas, diabólicas, doutrinas de demônio. Tem alianças com demônios, amado. Tem aliança com ímpio, amado, com ímpio. E Paulo fala, outra vez vereis a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Ele fala em Corinto, agora porventura que concórdia há entre Cristo e Belial, a luz com as trevas, o justo com o injusto. Não há, amado. Não há aliança, não há compromisso entre o justo e o injusto. Entre a luz e as trevas, não há. Cristo e Belial são falsos profetas. É esse evangelho moderno que eles estão pregando. Pedro já nos falou, amado. A gente tem que ficar percebido. Preste atenção na fala. Por isso que Pedro fala que aquele que fala tem que falar segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus. E essas pessoas estão trazendo filosofias, sofismas, estão lançando no meio do povo de Deus. Estão lançando essas sementes no povo de Deus. 2 Pedro 2, em diante diz, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. É de maneira sorrateira, amado. Sutil. É o fermento dos fariseus. É parecido com o trigo, mas não é trigo. Incha, inflama, causa pus, negrume. E negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre o qual, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro vai falar lá na frente, no versículo 12, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, o prêmio da injustiça, o prêmio da corrupção, o prêmio do roubo. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, eles vivem na carne, amado, dos prazeres da carne, da satisfação da carne. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Ou seja, eles se lambujam no pecado e querem ter comunhão com o corpo de Cristo. Eles ficam chafurdados na iniquidade, na bebedeira, na corrupção, no roubo, no adultério, no escambalacho, propina, alcoolismo, bacanais. Eles ficam chafurdados de iniquidade, mas querem ter comunhão com o corpo de Cristo. Querem participar da Santa Ceia do Senhor. Querem estar no altar do Senhor, oferecer fogo estranho.
tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, disse Pedro, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles estão amando o prêmio da justiça. E parece que Deus, nesse último tempo, Ele quer levantar o mudo jumento. Porque quem sou eu, amado? Quem sou eu? O Kleber Lucas nem sabe quem eu sou. Leonardo Gonçalves nem lembra que eu estive com ele numa igreja batista aqui em Magé. Ele não lembra. Ele não deve nem saber onde é Magé. Mas ele veio aqui, na Igreja Batista Central, em Magé. Eu congregava lá, eu me converti lá, eu estive com ele lá. Mas ele não sabe quem eu sou. Sou um mudo jumento. De alguma maneira eu estou tentando impedir a loucura desses homens, para eles desviarem da sua transgressão, para eles pararem de amarem o prêmio da injustiça. Porque esse evangelho que eles estão embarcando e querendo levar outras almas é maldição. É um evangelho maldito. Um evangelho moderno, profano, diabólico, satânico. Eu já entro na minha parte final. Paulo diz, Gálatas 1:8 em diante, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Porque persuado agora eu, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eles não estão sendo servos de Cristo, eles estão sendo servos de quem, amado? De quem? Hein? De quem que eles estão sendo servos? A palavra que Paulo utiliza aqui, grega, para agradando aos homens, é aresco. Aresco significa lisonja, falácia, persuasão, malícia, engano, falsidade. Tá entendendo? No linguajar carioquês, bico doce, malandragem, maquinações, artimanhas, engano. É maldição, é maldito, é diabólico, é profano, é destruidor, é anátema. Paulo diz, ele pregou à igreja dos Tessalônicos, 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 em diante. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente com palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, e como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia, Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que, já dela, não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, ó glória, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira não é para os santos, a ira não é para a igreja, a ira é para os ímpios, para os que estão no evangelho de maldição, é para eles.
Paulo continua dizendo, 1 Tessalonicenses 2:3 em diante, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens. De novo ele aplica aresco, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos havemos para convosco, os crentes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisses dignamente para com Deus, e vos chamar para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é a verdade, a palavra como ela é, palavra de Deus, que também opera em vós, os que credes. Sem malícia, sem engano, sem fraudulência, sem desejo de avareza. Eles estão caminhando no evangelho de maldição, amado. E esse evangelho tem que ser denunciado. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho, esses diversos setores do cristianismo do Brasil, que Kleber Lucas disse, não é o evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho tem que ser combatido, denunciado. E o evangelho de Cristo, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. É a salvação. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Em Hebreus diz, se ele recuar, a minha alma, a alma do Senhor, não tem prazer nele. Deus não está tendo alegria nesses homens. Deus não está se agradando desses homens. Deus não está nem um pouco feliz com esses homens. Deus está bufando pelas narinas. Deus está acendendo carvões pelo bufar das suas narinas. Com o que esses homens estão fazendo com a igreja do Brasil. Que Deus guarde a nossa nação. Que Deus guarde o seu povo. Que Deus guarde os seus santos profetas. O seu rebanho. Para a glória do seu próprio nome. Amém, amado? Deus abençoe. Fique na paz. Porque na paz eu estou. Fui.